E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente volta a falar de sociologia, né? Vamos dar continuidade aí a- ao capítulo de diversidade cultural. E hoje a gente vai abordar duas questões, né? A gente vai abordar a questão indígena e as tribos urbanas, beleza? A cultura desenvolvida aí nos grandes centros urbanos, nas cidades. Vamos lá. Falando primeiro aí dos indígenas, né, dos nativos americanos, as populações indígenas, né, representam um exemplo mais expressivo de comunidade tradicional existente no Brasil. Afinal de contas, eles são, né, os povos nativos do continente. Atualmente, existem mais de 200 etnias indígenas, que falam cerca de 274 línguas distintas dentro do território brasileiro. Né? Lembrando que esse número ele era muito maior. A gente tem aí uma um grande número de mortos dos indígenas desde a chegada dos portugueses até os dias de hoje. Então, esse número ele caiu drasticamente. Né? Lembrando que os portugueses, os espanhóis, né, os europeus, quando chegaram aqui no continente americano, eles desconsideraram toda a sabedoria, toda a hierarquia social, né? toda a sociabilidade que existia aqui, todo o conhecimento desenvolvido por esses povos nativos do continente. Tanto os conhecimentos geográficos, quanto os conhecimentos referente à fauna e à flora, né? Quanto ao respeito da hierarquia social, das relações sociais, né? Que existiam aqui na América. O europeu chega aqui e ele impõe, né, o seu estilo de vida, a sua religião, os seus costumes, os seus hábitos, no exemplo, né, que a gente pode classificar aí como etnocentrismo. O europeu ele sempre chega com um olhar de superioridade. Eu recomendo aqui a vocês uma série Netflix chamada Guerras do Brasil. O episódio número 1 é chamado de Guerra da Conquista, que fala aí sobre os nativos brasileiros e um pouquinho aí de uma história que existia antes da chegada dos europeus e após a chegada dos europeus aqui. Vale a pena assistir, o documentário tem aí cerca de 25 minutos, é bem bacana. Tem diversos antropólogos falando dessa sociedade pré-europeus aqui, e tem também depoimento de líderes indígenas, né, dentro do documentário. Vale a pena assistir. Mas voltando aqui, então. Ao longo dos anos, ocorreu uma intensa redução da população indígena no território brasileiro. Ela passou de 5 milhões, uma estimativa, obviamente, né, em 1500, para aproximadamente 820 mil pessoas. Isso dados do censo de 2010. Então, veja aí a redução significativa da população indígena, de 5 milhões para 820 mil. Em geral, existe uma imagem preconceituosa, estereotipada com relação ao indígena difundida no imaginário social. Esse imaginário social ele foi construído ao longo da história. Foi construído pelos portugueses, assimilado por outros europeus que chegavam aqui e foi sendo pulverizado ao longo da história do Brasil, né? A história, digamos, do Brasil pós-chegada do europeu, após 1500. Né? Estereótipos negativos criados referente aos indígenas, também aos negros que chegavam aqui escravizados, né, provenientes da África. É uma visão preconceituosa construída pelos brancos que estavam no poder da sociedade colonial, que ocupam os cargos de chefia do Império e que ocupam ainda hoje os cargos mais privilegiados da sociedade brasileira. Beleza? Por exemplo, a questão de que o indígena ele era
preguiçoso, né? Que o indígena não gostava de trabalhar. Tudo isso aí é uma visão europeia em relação ao indígena. O que acontece? A maior parte das tribos brasileiras, elas realmente não praticavam agricultura. Por que não praticavam? Porque o território tinha tudo. Não havia necessidade de se cultivar, porque os caras eles faziam o quê? Eles consumiam tudo conforme a sua necessidade. Então, eles não esgotavam as reservas. Então, sempre tinha algo. Então, não havendo aí a questão, a necessidade de se plantar. Né? Então, pouquíssimas tribos brasileiras, na chegada dos europeus, a partir de 1500, né? E depois da efetiva ocupação do Brasil em 1530, vão ali praticar a agricultura. Não havia necessidade. Beleza? Alguns atribuem a qualidade negativa aos povos indígenas, tais como a questão da preguiça, a indolência. Inclusive, ano retrasado, um político falou que os brasileiros herdaram a preguiça e a indolência dos povos indígenas. Vejam como esse preconceito ainda persiste na nossa sociedade. Um político que deveria ali representar, né, a voz do povo, ele está ali disseminando preconceitos e estereótipos negativos dos nativos brasileiros, né, dos nativos americanos. Tranquilo, gente? Vamos lá. Que deixam suas terras improdutivas, ou, pelo contrário, que exploram do modo indevido, buscando apenas proveito econômico. Isso aí é uma justificativa para tomar posse das terras indígenas, né? E uma visão oposta, outros demonstram uma idealização caricata ou romântica dos povos indígenas. Tem um lado que a gente tem ali um preconceito que inclui ali coisas negativas aos indígenas. E, por outro, a gente tem uma galera que tem uma forma de preconceito também, né? Mas é uma idealização estereotipada dos indígenas, como não, o índio ele anda nu, com cocá, ele anda pintado. Então, assim, tem essa construção fantasiosa, né, que está em diversas instâncias da sociedade. Por exemplo, na escola. Quantos de vocês aqui não saíram pintados no dia do índio do colégio, no jardim? Né, com uma peninha na cabeça e com 2 risquinhos coloridos no rosto. Isso aí é uma idealização. As pinturas, as penas, os trajes, eles têm um significado. Né? E esse significado, muitas vezes, ele não é entendido por nós, ele não é trabalhado na escola. Então, a gente tem que desconstruir também essa idealização. O índio ele tem os seus costumes, seus hábitos, suas crenças, seus mitos de criação, mas eles estão dentro de uma sociedade brasileira, então eles são fruto do seu tempo também. Tá? O índio, algumas tribos, por exemplo, já percebem que para garantir o seu território e para garantir a perpetuação dos seus costumes, da sua língua, da sua crença, eles devem concorrer e militar no campo do branco, né? No nosso campo, para garantir os seus costumes, seus hábitos. Então, vamos tentar desconstruir, né, esses estereótipos que nós temos aí dos indígenas, tanto do lado pejorativo, né, da preguiça, da indolência, quanto do lado idealizado. Eles são frutos do seu tempo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos desconstruir essa romantização aí. Direito indígena. A Constituição de 1988 assegura os grupos indígenas a ocupação de suas terras tradicionais, com as quais foram estabelecidos vínculos específicos. Em seus locais de origem, eles podem desenvolver seus hábitos, suas relações sociais, crenças e atividades para a sua sobrevivência material. O indígena ele tem uma questão diferenciada da gente que não é indígena sobre o seu local de pertencimento.
né? E esse local de pertencimento tem uma grande importância para o seu desenvolvimento cultural, para a transmissão de seus saberes, né? Ele tem um vínculo com a terra diferenciado. E isso nunca foi muito respeitado pelos povos invasores. Por exemplo, a gente, quando fala sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro, né, a luta ali entre franceses e portugueses, os franceses apoiados por uma ramificação, né, das tribos indígenas que existiam aqui no Brasil, os portugueses com outras tribos rivais. E quando a gente fala dessa batalha, a gente sempre fala sobre Araribóia. Araribóia aí que liderou os indígenas que estavam lutando junto aos portugueses. E após a derrota dos franceses, Araribóia foi agraciado com as terras que se chama hoje Niterói. Então, os portugueses eles deram ali a terra para Araribóia. Só que, por exemplo, Araribóia ele não era daquela região. A região de Araribóia era a atual Ilha do Governador. Então, os portugueses não se importaram com o seu lugar de pertencimento e doaram para ele uma terra que estava distante do seu local de origem. Né? Então, olha só como o pertencimento da terra nunca foi ali, nunca foi muito bem, não teve importância para os portugueses. Né? Então, a relação da terra é diferenciada. A terra é o elemento organizador da visão do mundo e do modo como eles se explicam a sua própria existência. Ou seja, ele é o elemento imprescindível para a organização social das populações indígenas. Por sua vez, os direitos culturais dizem respeito à livre expressão da sua cultura, abrangendo música, contos, lendas, alimentação, dança, técnicas, artesanato, manejo ambiental, e é óbvio, a gente está falando aqui também da transmissão desses saberes, desses conhecimentos às gerações futuras. Agora a gente dá uma rompida abrupta aqui, indo da questão da terra para os grandes centros urbanos. Agora a gente vai falar da diversidade existente nos grandes centros urbanos, sobretudo aí dentro do núcleo juvenil, nas chamadas tribos urbanas. A expressão tribos urbanas se refere ao comportamento de jovens de grandes centros urbanos que se concentram em pequenos grupos, bastante diferentes entre si e voláteis. Aqui a gente está falando de diversos grupos que existem na cidade. Por exemplo, tem aquela galera que gosta do funk, tem aquela galera que gosta de game, tem aquela galera que escuta sertanejo, que seja, né? Tem aquela galera que é um headbanger, é um punk, é um gótico, enfim. A cidade ela tem um leque absurdo de derivações culturais, de tribos urbanas. Tem a galera que é skatista, tem a galera que é do hip hop, tem a galera que é do forró, né? Então, assim, do samba. Então, assim, tem um leque gigantesco de grupos existentes na cidade. Tal fenômeno, conhecido como neotribalismo, contrasta com o individualismo da sociedade contemporânea, na qual o indivíduo tem valor superior ao grupo. A sociedade contemporânea fala que o individualismo deve se sobressair à questão do coletivo, do grupo. Mas quando a gente tem a formação desses grupos, desse neotribalismo urbano, a gente tem, pelo contrário, a gente tem uma homogeneização dentro do grupo. Né? Você é mais um igual dentro daquele grupo que você se propõe, dos seus gostos, enfim, que você circula. Indo contra o que a sociedade contemporânea prioriza, que é o destaque do indivíduo em detrimento ao coletivo. O neotribalismo surge como uma forma de firmar laços de identificações múltiplas, estabelecidas principalmente pelos meios de comunicação de massa, como a indústria fonográfica e os quadrinhos. As tribos urbanas contrastam com a homogeneidade e o individualismo da sociedade de massa e dos grupos de centros urbanos.
A busca pela individualidade, somada à aglomeração de pessoas de grandes cidades, estabelecimento de diversas redes de sociabilidade, são fatores que estimulam o surgimento e a diferenciação de grupos urbanos, especialmente de grupos vinculados a determinadas expressões das culturas juvenis, né? A gente tem aí essa gama e todas elas são muito diferentes entre si, né? A galera que gosta do samba se comporta, escuta um tipo de som e se veste de uma maneira diferente da galera que é headbanger e, consequentemente, se destaca também a diferença da galera que gosta do funk, né? Então, a gente tem da galera do hip hop, do rap, enfim, a gente tem a construção de grupos coletivos, mas individuais, né? Que tem ali traços distintos um do outro, são muito diferentes entre si. Beleza, pessoal? Bem, a gente fica por aqui. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.